Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos os convidados que vieram aqui prestigiar a Lívia e assistir essa defesa, e fazer um agradecimento especial à professora Sarol, ao professor Justino, ao professor Alexander de Araújo, que dedicaram tempo a poder olhar esse trabalho dela e estar aqui com a gente hoje para dar suas contribuições. A Lívia é uma parceira aí de longa data, ela participou do projeto de pesquisa que a gente tem, né, do PIC-UVA, que é o Que Chuva é Essa, já participa há bastante tempo, sempre muito ativa, muito dedicada, então não poderia ser diferente, né? Ela trouxe, aplicando no TCC dela, na monografia dela, justamente esses temas que a gente vem trabalhando. E é por isso que a gente conta com a participação especial do nosso convidado externo, que é o professor Alexander Araújo, que é também Defesa Civil do Rio, que é parceiro do nosso projeto Que Chuva é Essa, e que tem sido um importante facilitador aí nessa integração entre a gente e a parceria com a Defesa Civil. Muito obrigada, Araújo, por estar aqui com a gente hoje. Espero que os resultados do trabalho dela sejam também interessantes para vocês enquanto Defesa Civil. Então, eu que agradeço, Viviane, pelo convite aí, e Lívia, boa sorte aí. Estou torcendo por você. Obrigada. Muito bem. Então, às 5h35 do dia 1º de dezembro de 2020, eu dou por iniciada a banca da Lívia Barcelos. Lívia, você tem 15 a 20 minutos para apresentar e depois a banca vai fazer suas considerações. Tudo bem? Tá bem. Boa tarde, então, a todos. Obrigada pela presença da banca e a orientação da professora Viviane. Lívia, desculpe interromper. Eu cometi uma falha gravíssima. Esqueci de agradecer o querido Cleiton, que está aqui com a gente, e que embora a gente não tenha a figura oficial de um orientador, né, no TCC, na orientação de monografia, ele foi essa figura, né? Desde o semestre passado, quando a gente começou a execução do trabalho, ele acompanhou muito de perto a Lívia e me ajudou na revisão do texto e em dicas, né, sobre o ponto de vista da questão meteorológica, atmosférica. Então, Cleiton, meu amigo, você sabe que eu nunca esqueço de você, né? Aqui é o desespero que eu queria no semestre. Fechamento, minha amiga. Fechamento, é um prazer estar aqui prestigiando esse trabalho. Vamos lá, Lívia. Boa sorte aí. Você. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde. Agradeço a banca e a orientação da professora Viviane. Vou expor aqui para todos a questão da análise do protocolo de alerta e alarme da Defesa Civil na cidade do Rio de Janeiro, dando ênfase às interfaces entre a Defesa Civil, o monitoramento hidrometeorológico e a redução de risco de desastres, que é a RRD. A estrutura do trabalho, ele está contendo nos 3 primeiros capítulos mais uma questão de contextualização e entendimento de alguns conceitos. Já no 4º capítulo, a gente já é apresentado um estudo de caso dessa aplicação dos protocolos, e o 5º e o 6º capítulo já é com relação aos resultados e discussões e considerações finais. A princípio, a problemática em questão são os desastres naturais. E isso não vale lembrar que não só são fatores naturais que contribuem para essa ocorrência, e sim também fatores humanos que intensificam essa ocorrência. Então, ao longo dos anos, né, a frequência dessa ocorrência de desastres vem se intensificando e gerando impactos, né? Seja eles materiais, os físicos, humanos, ambientais, econômicos e em infraestruturas, né? E a gente consegue concluir que os desastres, eles discriminam, né? Não discriminam quem ele vai afetar. Dessa forma, né, ao longo dos anos, foram existindo iniciativas, como o exemplo dos marcos, né, o marco da ação de Hyogo e o marco de Sendai, fora algumas premissas que a ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis propostos pela Agenda de 2030 da ONU, eles são premissas que atendem a essa temática, né? E sobre uma perspectiva dos desastres que ocorrem no Brasil, os mais predominantes são de origens hidrológicas, geológicas exógenas e climáticas, né? Como é o caso da estiagem, seca,
deslizamentos e alagamentos, né, nas cidades. E por esse enfoque, é visto, então, a problemática na cidade do Rio de Janeiro, que os cariocas sofrem demais no período do verão com aquelas chuvas torrenciais. Passando por essa perspectiva, o objetivo do trabalho ele se limita à questão dessa distinção de um instrumento da RRD, que são o protocolo de alerta e alarme. Então, houve uma mudança e, a partir desse parâmetro, vai ser analisado essa distinção. Claro, evidenciando também alguns conceitos que são importantes para o entendimento, como conceitos atrelados aos desastres, e também o entendimento do monitoramento hidrometeorológico, o acionamento das sirenes, né, e a atuação dos órgãos municipais. E a questão também de evidenciarmos isso no estudo de caso que será abordado da comunidade da Rocinha. A importância desse trabalho também, é importante elencar aqui, a questão de ser um instrumento da RRD, além de ser uma temática importante de ser transmitida, né, para disseminar uma cultura para a população acerca da RRD, e para a Defesa Civil, uma questão de aprimoramento dos seus recursos, né, e para a engenharia, trazendo também uma perspectiva de solução, de planejamento, para ser estudado, né? E, além disso, também tem um caráter transdisciplinar, porque outras áreas podem colaborar, né, para a RRD, né, e para esse trabalho também. Então, a estrutura do trabalho ele foi elaborado em 3 etapas, sendo elas o levantamento de algumas bibliografias, né, que seria de Tominágua, Viana, Saito, e a coleta dos dados posteriormente, principalmente pelas informações do Alerta Rio, dos órgãos do Alerta Rio e da Defesa Civil. E, por final, a análise, né, dessa aplicação no estudo de caso da comunidade da Rocinha. E passando por essa transição, né, para entendermos o que é o desastre, é importante compreender os conceitos de risco, né? Então, Nogueira, ela conseguiu trazer isso de uma forma aplicável para os desastres, onde o risco ele é uma probabilidade estatística da frequência de uma ameaça, sendo essa ameaça o evento físico, multiplicado pela consequência em função de uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, que eu quero que tem que ser vista, são as condições de um elemento, né? Esse elemento seria a exposição, né? E quando há um gerenciamento, um controle, né, acerca desse risco, é então considerado esse fator G, que é o G elevado a -1. E conclui-se, então, que o desastre nada mais é que o resultado de eventos adversos. Esses eventos adversos propícios do risco, né, que causam impactando um ecossistema. Avançando, então, para as classificações dos desastres, foi adotado para o trabalho a literatura de Salto, pois ele não se limita só às questões da natureza do desastre, mas sim também à intensidade, indo, então, desde a questão do nível 1 ao nível 4, do mais brando ao mais intenso. E passando já no tópico 2.2, que faz referência a um histórico de desastres associados à água visto no Brasil, né? É aqui exposto graficamente a questão do que é predominante, como eu mencionei anteriormente, né? Que são as estiagens, a seca predominante na região do Nordeste e mais ao Sudeste, as questões das inundações, enxurradas e deslizamentos envolvendo a água, né? A outra questão que é importante de abordar é a respeito da gestão de risco de desastres, onde, para se ater essa gestão, é importante existir um gerenciamento. Esse gerenciamento é propício de uma gestão urbana e com a ajuda também de algumas políticas públicas,
né, que propiciam isso. Essas políticas públicas e esse gerenciamento se dão por medidas estruturais, sendo elas a questão de obras de engenharia, de contenções, e medidas não estruturais, como o caso mais voltado para o educacional, um planejamento. O educacional a gente pode ver com relação a oficinas, recursos didáticos para passar para a população essa cultura. E a respeito também da gestão do risco, né, o planejamento, como mencionei, é importante de se ter essa visão prévia, né, antes do desastre, durante o desastre, né, de atuação, de controle, e posterior ao desastre, para poder retomar aquela resiliência do local, né? No Rio de Janeiro, a gente consegue essa gestão de risco através do monitoramento hidrometeorológico, que é feito pelo Alerta Rio, e para se entender esse monitoramento, deve ser levado em consideração as distinções entre clima e tempo, o que de fato é a normal climatológica, a variabilidade meteorológica, índices pluviométricos, fora que também o Alerta Rio utiliza ferramentas para fazer esse monitoramento, como o radar do Sumaré, as estações pluviométricas, que no seu total são 33, distribuídas na cidade do Rio de Janeiro, câmeras de segurança e modelos numéricos que auxiliam na previsão do tempo. Além desse monitoramento, tem também o sistema de alerta e alarme, né? Este é de responsabilidade da Defesa Civil, né? Onde determina critérios para o estágio operacional da cidade, né? De toda a cidade, e isso não se limita apenas às chuvas fortes. Anteriormente, né? Que já demonstra a distinção entre o protocolo anterior e o atual, essa questão de que a Defesa Civil prioriza esses critérios, mas também é levada em consideração reuniões conjuntas do COC, eu vou falar mais posteriormente, como é a atuação desses órgãos quando há momentos de chuvas intensas na cidade. Então, além desses critérios, né, do estágio operacional, também temos a questão dos critérios para o acionamento das sirenes, que também são levados em consideração, mas tem-se também essa decisão conjunta na tomada de decisão de acionar e também da mudança dos estágios operacionais. É importante evidenciar que também nessa questão que o acionamento do alarme, ele também leva o parâmetro de duas leituras de pluviômetros, tá? Acima do acúmulo determinado, do critério determinado. E avançando, então, para o terceiro capítulo, a respeito dessa organização, né, de alocar cada órgão na sua atuação. Esses órgãos são responsáveis por prestar serviços essenciais para a cidade do Rio de Janeiro. E eles existe um representante de cada órgão e instituição dentro do Centro de Operação do Rio, onde ali é feita a tomada de decisão conjunta e acordado quando tem esses momentos de eventos extremos na cidade. E os principais para o entendimento são que o Alerta Rio realiza esse monitoramento hidrometeorológico e informa a Defesa Civil e o Centro de Operação, onde o Centro de Operação ele coordena todos esses órgãos e divulga para a população acerca dos estágios que foram determinados. A Defesa Civil já é o órgão responsável por proteger e defender, né, o cidadão carioca durante esses eventos. E por essa razão, né, já apresento a questão do estudo de caso, em que foi determinado uma comunidade do Rio de Janeiro. Antes, é importante falar que a cidade do Rio de Janeiro, ela, desde os primórdios,
já recebia um histórico de alagamentos, tá? De deslizamentos, então ela foi um ponto-chave para a questão do estudo. E a escolha, por ser a comunidade da Rocinha, por apresentar uma região de vulnerabilidade e também de ter apresentado eventos, né, de deslizamento e alagamento durante esse período de transição entre os protocolos, né, admitindo também sirenes associadas às estações pluviométricas. Então, a coleta de dados foi feita pela plataforma do Web Sirene, tá? Onde foram avaliados, devido à disponibilidade dos dados, as informações na Rocinha 1, Rocinha 4 e Rocinha 8. Esses também foram uma questão por estar distribuído significativamente na região da Rocinha, né? Uma no ponta, uma no meio e uma mais no seu exterior. Então, e fora essa questão das informações nas estações e das sirenes, da Rocinha 1, Rocinha 4 e Rocinha 8, foi levado em consideração também os registros pluviométricos, com distintos acumulados, né, da chuva. Porém, para o estudo em questão e a apresentação do trabalho, foi levado em consideração apenas o acúmulo de 1 hora, tá? E as chuvas, né, a data das chuvas que foram evidenciadas foi do dia 6 de fevereiro de 2019 e a do dia 21 de fevereiro de 2020. Foram exatamente períodos da época do verão carioca, de intensas chuvas. Visto isso, no dia 6 de fevereiro, né, é elencado, então, aqui os maiores índices das chuvas registrados nas 3 estações. E ao lado direito do slide é possível ver a data e a ação, né, da mobilização das sirenes, tá, de cada estação, e levando em consideração que foi aplicado o protocolo antigo, onde há 3 estágios determinados, né? E o registro mais no inferior do slide, as mudanças dos estágios que foram informados pelo COR, né, a respeito do cenário da cidade. Já no dia 21 de fevereiro, a aplicação do protocolo atual, né, com a introdução de mais um estágio, aqui já é possível perceber a distinção do protocolo antigo para o atual, onde há a evidência prévia, né, de um aviso da chuva forte. E isso permitiu uma mobilização mais planejada para a cidade e para os órgãos, né, para a atuação dos órgãos. Então, também pude levantar aqui a questão dos maiores índices pluviométricos registrados dessa chuva para as 3 estações. Ao lado direito, também é possível ver essa questão do acionamento das sirenes e do aviso prévio da chuva forte. E no canto inferior, a mudança dos estágios, também informada pelo COR, tá, para a população, acerca dessa transição. E nota-se, então, essa distinção entre os protocolos, e vale mencionar que do protocolo antigo, dessa chuva do dia 6, foi registrado um óbito, enquanto que já na aplicação do protocolo atual, não foi registrado no dia 21 de fevereiro de 2020 o registro de óbitos, né? Então, isso mostra a questão da eficiência, tá, do protocolo, de um melhor planejamento, um melhor enquadramento do cenário da cidade, e também essa questão de que a Defesa Civil, ela anteriormente estava em um período de recessão, e agora apresenta um potente planejamento estratégico, né? Investindo em mais recursos, como o plano de ações entregadas
das chuvas fortes e prolongadas na cidade, como também há pouco tempo fez uma recém-parceria com uma empresa estrangeira que vai auxiliar na questão do sistema de alerta e alarme, como também no monitoramento. E, por fim, né, é possível concluir que a proposta da pesquisa foi alcançada para análise desses protocolos, dessa distinção, como também as considerações, dadas essa ênfase nessas considerações, né, da Defesa Civil, que tem buscado esses investimentos para a RRD, também a questão da aplicação dos protocolos, de evidenciar, né, essa distinção no estudo de caso da comunidade da Rocinha, e também a questão de levantada desse trabalho na divulgação para a sociedade, né, de uma transmissão da cultura da RRD, tá? E agradeço, obrigada, e é isso. Olivia, tudo bem? Cumpriu o tempo direitinho, parabéns. Obrigada. Então, vamos abrir para considerações da banca. Deixa compartilhado, porque às vezes alguém da banca quer ver algum slide específico, fazer algum comentário, tá? Vamos começar pelo nosso membro externo, que é o professor Alexander Araújo. Lívia, você consegue ativar a câmera para a banca te ver enquanto fala com você? Calma aí. Você está pelo navegador? Eu acho que Você está pelo navegador? Tô pelo navegador. Tá, então para de compartilhar, que você só consegue ou aparecer ou compartilhar. Uma coisa ou outra pelo navegador. Para fazer as duas coisas no aplicativo. Ótimo. Bom ver você. Sou Alexander. Muito obrigada por estar aqui conosco. Gostaria de ouvir suas considerações. Fique à vontade. Olá, Lívia. Olá, Viviane. Eu estou tentando aqui ativar a minha imagem, mas não estou conseguindo, mas se vocês me ouvirem aqui já é o suficiente. Opa, agora apareci. Pronto. Agora me veem, me ouvem? Perfeitamente. Agora sim. É porque é importante que eu apareça para que vocês possam medir um pouco aí da minha alegria e satisfação, né? Porque aí o sorriso fica igual da Viviane, aí, esses dentes bonitos aí aparecendo. Bom, Lívia, bom, em primeiro lugar eu quero já mais uma vez agradecer a Viviane pelo convite e quero agradecer a Lívia pelo destemor aí de querer falar de um assunto tão delicado e tão particular, que não é comum a gente ver trabalhos de graduação ou de pós-graduação com essa temática e com essa especificidade que você escolheu. Então, você realmente aí aceitou um desafio bem grande, bem intenso, e ao final eu vejo que você finalmente conseguiu cumprir com a sua proposta e cumprir com o seu desafio. Então, antes de mais nada, parabenizar a sua orientadora, minha amiga professora Viviane, e parabenizar também você, Lívia, por ter ousado fazer um trabalho tão específico e tão intenso. Bom, fazer aqui alguns comentários e no final vou dar só mais um toque. Você fez um trabalho onde você conseguiu abordar tanto o aspecto legal quanto o aspecto técnico e fez uma costura ainda com aspectos sociais, que é a questão da preparação das pessoas, a preparação das comunidades para esse tipo de evento na nossa cidade tão contundente, que é a questão das chuvas, né? Então, o material visual e a abordagem que você trouxe para a gente, realmente, eles se complementaram. Então, isso para a gente é bastante interessante e é bastante atrativo a gente ter uma apresentação como a que você fez. Então, esse é o primeiro ponto positivo que eu gostaria de destacar. Os outros pontos você trouxe o tema e conseguiu costurar com uma transdisciplinaridade bastante importante. Quando a gente fala de redução de risco de desastres, a gente tende a caminhar para o lado da geologia, da engenharia, da meteorologia, mas a gente também tem um aspecto social, tem um aspecto de gestão, e você falou muito sobre gestão, isso é importante. Então, quando a gente fala sobre redução de risco de desastres,
quando a gente fala de proteger e amparar vidas, a gente está falando de dezenas de temas e dezenas de áreas do conhecimento que precisam e devem ser contempladas aí em qualquer apresentação ou em qualquer abordagem sobre o tema. Então, é importante, como eu já havia dito, ter essa temática presente nos trabalhos de graduação para que a gente possa aí ter profissionais preparados e antenados com esse tipo de temática. Então, a disseminação da temática, a disseminação da cultura de prevenção, da cultura de redução de risco de desastres, tudo isso aí eu consegui enxergar no trabalho de vocês, né? E, sobretudo, a ênfase no trabalho da Defesa Civil, que a sociedade tem uma visão de que a gente é igual limpador de para-brisa, só trabalha quando chove, né? Então, a gente está trabalhando todos os dias, trabalhando com as pessoas, preparando as pessoas para uma vida mais segura. Então, o nosso trabalho ele é incansável, ele é diário, ele é intenso. Então, é importante trazer a questão do planejamento, a questão do monitoramento, a questão da observação e a questão da preparação das pessoas. Você fez uma abordagem muito legal sobre os estágios operacionais da cidade e o protocolo. E aí vou só abrir um parêntesezinho aí, uma rápida crítica, né? O protocolo ele é um só, né, que é o protocolo de acionamento das sirenes. Os estágios operacionais é que houve uma mudança, uma transição de alguns estágios para 5 estágios, que é o que vigora hoje. Mas o protocolo é aquele do índice pluviométrico, né, dos 40 milímetros em 1 hora. Né? Então, às vezes você falava protocolo, às vezes você falava estágio, e eu sabia exatamente ao que você estava se referindo, mas é só uma questão de ajustar aí o discurso. Você mencionou também algo bem interessante, que é a questão do planejamento estratégico da Defesa Civil e da situação atual que a gente vive em relação às sirenes. A gente está vivendo um momento de planejamento, um momento de transição, um momento de modernização, né? Isso ficou evidenciado no workshop que foi feito esse ano e que culminou com 2 parcerias externas, uma com a JICA e outra com a USTDA, que é uma agência de comércio norte-americano que está nos dando uma consultoria para a modernização do sistema. Então, é possível aí que, Viviane, nos próximos meses aí a gente tenha novidades e a gente vai contar aí com a tua expertise aí nesse aspecto. A avaliação final do trabalho, Lívia e Viviane, de satisfação, de alegria, dar meus parabéns. Se a gente tivesse em outros tempos, eu convidaria a Lívia para poder apresentar aqui no nosso voluntariado, tá? Mas, infelizmente, ainda não é possível. Mas parabéns, Lívia, parabéns, Viviane, a minha percepção aqui é a melhor possível. Obrigada. Obrigada, Alexander. Lívia, eu até mandei para você no WhatsApp, porque isso é importante, vai ter que dar essa revisada então, no texto todo, onde, porventura, você está chamando de protocolo o que é estágio e vice-versa, tá? Porque isso é um termo muito importante para o que você está abordando, a gente não pode ter essa confusão. Obrigada, Lívia, pelos comentários. E certamente, eu e ele, né, a gente está assim, é um momento muito feliz para nós dois, porque lá atrás, né, Alexander, lá em 2017, final de 2017, 2016, que eu comecei a ser voluntária lá com vocês, né, a gente começou a conversar sobre isso. A gente tem que levar o tema, porque tem muita ação dentro do ensino básico, né, e ação não formal. A gente falou, a gente tem que criar alguma coisa dentro da universidade, tem que tocar os universitários para eles também entenderem que eles fazem parte, né, e tem que formar profissionais que possam contribuir, ter essa compreensão da questão dos desastres, dos riscos, com essa visão mais ampla. E aí a gente começa a ter frutos, né? Tanto lá do PIC, no dia 3, se não me engano, no dia 2, eu vou ver direitinho, o pessoal vai apresentar o que tiver, vou te passar o link. E quanto agora em TCC, a Lívia hoje apresentando esse sobre os protocolos e estágios, e o Lucas que apresentou semana passada falando de jardim de chuva para redução de riscos também. Então, é filhote daquela nossa conversa, lá atrás. Então, é realmente uma felicidade para nós dois ver isso acontecer dentro do livro. Muita satisfação ver trabalho de graduação com essa temática. Como você falou, não é o primeiro. A gente já teve um trabalho do curso de administração
falando sobre o fluxo da tomada de decisão dentro do Centro de Operações e dentro da Defesa Civil em função das chuvas, lá com a professora Emilene, lá com a Elizabeth, que também são voluntárias nossas. Tem os trabalhos aí do PIC Uva, e tem muito artigo aí pipocando a respeito disso, motivado pelo pessoal da academia, pelos universitários. Então, como você disse aí, está rendendo frutos. O nosso seminário do ano passado é um exemplo disso, muito estudante lá apresentando trabalho com essa temática, e isso só enche a gente de orgulho e satisfação, e, sobretudo, nosso papel e nosso dever é disseminar essa cultura de uma forma sistêmica, que a gente está conseguindo. Então, parabéns para você também, professora. Obrigada, é um prazer ter vocês aqui e ver isso tudo acontecer. Muito bem, gente. Então, a gente segue agora. Eu ia falar para a gente começar pelo professor Justino, porque a Saroldi está na outra banca, mas depois o Justino está em outra banca comigo, então a gente está nessa salada, né? Então, professor Justino pode começar, depois a Saroldi, a gente está junto aí essa noite, né? Tá bom. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre uma honra participar desse ritual no finalzinho do curso dos alunos, ainda mais o carinho especial que eu tenho pela Lívia. Tá? Conheci ela, foi a primeira turma que eu tive o prazer de dar aula de ergonomia e engenharia do trabalho, e fiquei muito feliz da escolha do tema. O professor Alexander comentou um dos pontos principais, protocolo e estágio, que era, ou seja, vou falar menos. Agora, o seu trabalho está de muito bom nível. Não me surpreendeu porque eu te conheço, tá? Mas para um trabalho de graduação está com bastante detalhes, muita propriedade. Eu teria 2 grandes comentários para fazer. A figura 8. Você tem que respeitar a editoração da tua página, e está muito pequenininha a letra. A sugestão que eu te daria: separa essa figura em 2 e detalha melhor no texto. Ou coloca ela deitada de outro sentido, mas eu acredito que se você dividir, ela melhora. E agora a figura 9 também. A figura 9 ela é muito boa. O problema é que a letra é muito pequena. E aqui você tem a diferença dos protocolos e dos estágios. Sim. Então, essa aqui valeria a pena. E a sua figura 10, você tem aqui integrantes do grupo de gatilho dos estágios operacionais, onde você relaciona empresas de concessão estadual, empresas estatais do Estado do Rio de Janeiro, empresas municipais. Como é que é feita a interface desses grupos? Quem é que está no comando? Tem um representante de cada instituição, né, que que está presente no COR, para dali existe uma matriz de responsabilidade quando tem essa evidência, essa questão dos eventos na cidade. Então, cada órgão, cada representante vai acionando ao restante da equipe daquela instituição, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Existe a matriz de responsabilidade. Se porventura teve uma chuva forte, teve a queda de uma árvore na rua em que caiu... Postamento da Light, por exemplo. Exatamente. Aí vai ser acionado o Rio Luz, a Defesa Civil, a questão da Light, entendeu? Então, todos os órgãos... Bombeiros, Guarda Municipal. Exatamente. Dependendo do cenário que a cidade se encontra, né, é feito, então, a partir dessa matriz de responsabilidade. Tá, perfeito. E o último comentário para passar para a professora: dá uma olhada na sua bibliografia, no apêndice e no anexo. Tá? Deixa eu ver por que eu escrevi isso. Sua bibliografia está extensa. A sua matriz de atividade e responsabilidades, eu senti falta de você comentar no texto principal. Não sei se foi até por isso que eu te fiz essa pergunta. Tá?
E eu não vi em nenhum momento do seu trabalho você mencionando que seria interessante você dar uma olhada no apêndice ou no anexo. Então, quando a gente coloca algum material no apêndice, foi o que a gente fez. Anexos são documentos que são fornecidos. Sim. Então, dá uma menção à matriz de atividade versus responsabilidade, que foi mais ou menos o que eu te perguntei agora. E, por exemplo, o seu apêndice aqui, eu vi os mapas no entorno da Rocinha no teu texto principal. Por isso que eu achei estranho encontrar no apêndice. Tá? Mas, a princípio, está de parabéns aos orientadores. Tá? Então, um trabalho muito bom. Um dos melhores que eu tive o poder de participar até aqui esse ano. Parabéns. Obrigada, professor. Obrigada, professor Justino. Considerações muito importantes, né? A gente, nessa correria, acaba deixando passar algumas coisas mesmo, e por isso que é tão importante a gente se reunir aqui e colaborar e contar com esse olhar cuidadoso da banca. Então, muito obrigada, tá? Pelas suas considerações. Lívia, por favor, registre. Eu estou gravando, depois ela vai assistir, fazer esses ajustes e repensar, né, algumas abordagens. Uma das figuras que você falou, acho que é aquela tabela, né, dos estágios, e aquela tabela realmente, eu até falei para ela que a gente usou também num artigo que vai ser apresentado no evento, tem que estar legível, né? Os alunos, eles têm essa tendência de, como fica difícil de formatar, transformar em imagem e colocar lá, mas aí não dá para ninguém ler e não adianta nada uma imagem que não dá para ler, né? Então, assim, mas isso ela resolve rapidamente, né? Mas é fundamental, e fica esse alerta para todos que estão assistindo também, né? Não adianta botar uma imagem se as pessoas não conseguem ler o que está escrito ali, né? Eu acho que faz a pessoa passar mais nervoso do que ficar satisfeita em ter visto a imagem ali. E Lívia produziu ali uma tabela comparativa, fez aquele esquema também mostrando as instituições que participam, que aquele também está com a letra pequena ali. Então, é importante dar um reajuste aí para que quem está olhando consiga realmente aproveitar todo o conhecimento que você colocou ali. Você, para construir essas matrizes, essas tabelas, né, demandou um estudo, compreensão. Lívia não falou aqui, eu não lembro de ter ouvido ela falar, ela teve entrevista, né, com a... Você falou, Lívia? Inclusive, isso é importantíssimo. Ela teve reunião tanto com o Leandro, que é o coordenador operacional da Defesa Civil do Centro de Operações, né, reuniões que a gente fez no domingo, não foi? E com a Juliana, que é a chefe do serviço de meteorologia da Rio. Ela entrevistou essas duas pessoas para entender melhor esses protocolos. Então, é importante que todo esse esforço que teve esteja descrito, inclusive na metodologia. Então, a gente vai fazer essa revisão para colocar ali, porque não sei se ela só deixou de falar aqui ou se realmente isso não ficou evidente lá na metodologia. Muito obrigada, professor Justino, pelo carinho, né, e pelas suas considerações. Professora Saroldi, por favor, queremos lhe ouvir. Falar por último é um conforto, né? Que a gente fala em cima do que já falou. Então, eu vou fazer justamente essa amarração aí, puxar o professor Alexander como profissional da área e destacar que a Lívia, ela falou, além de uma questão técnica, ela trouxe a questão de política pública, né, que precisa muito ser falada, ser muito discutida, e achei fantástico você trazer o professor Alexander para a banca, fazendo essa ligação entre a academia e a política pública em loco, que está sendo feito, né, porque essa é uma contribuição, né, uma discussão que vai além da academia e que vai discutir política pública e a efetividade da política pública. E puxando esse gancho, a efetividade da política pública só vai acontecer se ela chegar às pessoas, se ela tiver uma participação popular, se ela for ouvida. E aí é que eu acho que a gente pode avançar um pouco mais, achei um pouco tímida, a questão da transparência e da divulgação, sabe? Onde ela aparece só mais assim no final, falando um pouco que precisa ser divulgado. Aparece o nome lá do site, tanto que teve uma hora que meu computador ficou assim, é porque eu estava procurando no texto o Alerta Rio, que foi o site que você buscou, foi um outro site que você também colocou, que você utilizou. Foi o Web Sirene. Hã? Web Sirene. Web Sirene. Isso. Que não é aberto, né? A gente não tem é acesso aberto. à Defesa Civil. Pois é. Então, aí eu quero aproveitar o professor Alexander aí, porque a gente precisa dessa divulgação em massa. É bacana esse trabalho que o PIC-UVA está fazendo, que a universidade está chegando, porque atinge muito mais do que a educação básica, do que a escola. Ela vai além, que ela está lidando com profissionais,
mas é importante ter essa transparência muito clara. Onde é que estão as informações e aonde que elas estão disponibilizadas. Então, acho que a gente podia buscar um destaque aí no trabalho, mostrando esse caminho para a população, porque isso é um serviço público que você pode produzir junto com o seu trabalho. Amarrando com o professor Justino, a questão dessa matriz. Essa matriz, atividades e responsabilidades, eu também destaquei ela aqui, eu achei ela extremamente importante. Você cita ela no texto, sim, que ela está no anexo 1, por isso eu fui lá no anexo 1 procurá-la. E aí, quando eu cheguei no anexo 1, eu falei assim, poxa, você colocou uma imagem de logotipos dentro do texto, e a matriz, que é tão importante, ficou como anexo. Que tal trocar isso de lugar? Porque essa matriz é o que a gente quer ver. Quem vai aparecer aonde? Né? Quem vai fazer o quê no momento do sufoco? Né? E essa responsabilidade é super importante. Eu, assim, sugeriria essa troca. Né? Deixa as logos lá no anexo e bota a matriz no texto, que é muito mais forte, muito mais importante para a gente. Agora, que o seu trabalho é um trabalho de excelência... Apareceu agora até o professor Cleiton para assinar embaixo do que eu vou falar aqui, além dos outros professores. Isso a gente já sabia, né? Assim, não é nenhuma novidade para a gente, o seu trabalho realmente é excelente, seus conceitos estão apresentados de forma clara, você traz uma terminologia técnica rica, precisa, sabe? Importante. Aí, não tão precisa ali, que eles já descobriram umas coisinhas que eu não sabia. Então, eu estou no precisa. Para mim, assim, fantástico. O trabalho, eu só contribuiria com isso, com essa troca aí, para ter uma participação popular maior, porque essa atribuição de responsabilidade é que vai fazer a diferença aí da academia junto da política pública. Tá? Parabéns, Vivi, você arrasou, como sempre, o seu trabalho. Eu queria até parabenizar a Vivi, não só por esse trabalho que ela está fazendo nessa orientação de monografia, mas por toda a sua participação no curso de engenharia ambiental, Vivi. Você tem sido muito ativa, né, em relação à pesquisa, ao enriquecimento dos nossos trabalhos. Assim, você tem um gás, é um ganho para o curso de uma forma assim bacana, e aproveitar esse momento para já parabenizar você por todos os outros trabalhos nessa linha que você está fazendo e outros tantos, tá bom? Parabéns, Lívia. Obrigada. Obrigada, Sara, obrigada a todo mundo pelos comentários. Gente, já que o Cleiton está aqui, né, a gente obriga ele a participar da banca e fazer os comentários também, né? Então você foi intimado e entra também. Vamos lá, já que está na chuva, né? É para se molhar. Né? Que chuva é essa, né, Vivi? Que chuva é essa? Na realidade, eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter participado um pouco do trabalho, pelo menos da concepção inicial do trabalho da Lívia. Eu não tenho dúvidas. Na realidade, eu acho que a Saroldi iria dizer isso, mas assim, a gente já não teria dúvidas, mesmo sem antes ler o trabalho da Lívia, que seria um trabalho de excelência, porque a Lívia sempre foi uma aluna de excelência. Então, eu não completamente despreocupado. É claro que existe sempre a necessidade da orientação e você não poderia estar em melhores mãos do que a professora Viviane, mas a gente também tem a gente sabe não somente da aluna que você é, mas da profissional que você está se tornando. Então, isso para a gente é muito importante, né? É importante, Lívia, a gente conseguir compreender, ao menos um pouquinho, você deixar-nos ter o orgulho de termos participado um pouco como docente, como orientadores da sua vida. Então, obrigado. É o que eu posso dizer. O seu trabalho é de uma extrema relevância. A professora Viviane conduziu de forma exemplar. Você trazer o olhar da academia para as questões técnicas, as questões de gestão pública, dentro da área de desastres naturais, dentro das áreas de mudanças climáticas. É uma área que na realidade, a gente ainda é muito carente, né? A gente ainda é muito carente, apesar de todos os esforços do poder público
né? Mas a gente ainda precisa de mais atuação, e aí a gente faz o nosso papel como academia em tentar fornecer um pouco de subsídio, porque às vezes o poder público não tem braço para poder seguir, não tem braço para poder fazer mais, e aí a gente tem que fazer a nossa parte. Então, parabéns, de verdade, parabéns pela profissional que você está se tornando, que você já é, na realidade. Tá bom? Obrigada, só tenho a agradecer. Obrigado, Vivi. Obrigado também pela oportunidade de me molhar nessa chuva. Imagina, que é um prazer ter parceria com vocês. E Lívia, inclusive, teve um resumo aprovado para apresentar no segundo Encontro Nacional de Desastres. Né? Eu e ela escreveu, eu estive ali como coautora, guiando um pouquinho, que vai ser apresentado aí esse mês. Então, ela já apresentou outros trabalhos também ao longo do PIC, então, realmente, ela já sai, né, mostra como é importante participar desses projetos, né, e estar ativa durante a vida acadêmica, porque ela sai com outra maturidade, com outro olhar, ela já sai com uma linguagem escrita, né, e com uma maturidade de conversa sobre temas técnicos diferenciada, né, com certeza. E eu diria que se ela quiser seguir, né, eu sei que ela já vai começar uma pós, inclusive em segurança do trabalho, deve ter sido inspiração também. Mas ela já está preparada também para começar a pensar no mestrado aí para frente, Lívia. Acho que tem tudo a ver com o seu perfil e se quiser seguir esse tema vai dar muito certo. Com certeza. Então, gente, eu queria Vivi, Oi? Deixa eu só dar... Sei que não é hora de eu falar, só para eu dar uma boa notícia aqui. A professora falou aí sobre a questão da publicidade, o que é fundamental. Então, a boa notícia é que na semana passada, no dia 25, a gente conseguiu publicar em Diário Oficial e já está público no site da Defesa Civil o nosso plano de contingência para as chuvas de 2020 e 2021. E esse plano de contingência ele é extremamente importante, porque além dele trazer a forma de atuação da Defesa Civil diante da contingência das chuvas, vai trazer todo essa atuação diante do espectro dos estágios operacionais, e o documento ele é permeado de links atualizado pelas agências com informações super importantes para esse contexto que a Lívia está trazendo. Tá? Então, coloquei lá no chat o link, né? Então, todos vocês aí que estão aí na videoconferência, os professores podem acessar, podem ler, e se quiser incluir lá no trabalho com bibliografia, fique absolutamente à vontade, porque é um documento aberto, está público. Acho que é bacana, a gente pode aproveitar, né, Vivi? E olha... Com certeza. De incluir, muito legal, muito legal. E tá novinho em folha, um bebezinho, saiu no final da semana passada. Opa, então vamos botar, já que está quentíssimo o forno, bota na bibliografia também, já cita ele, né? Porque já fica ali como um guia de qualquer jeito. Depois eu vou subir a gravação, tá, Lívia, da sua defesa lá para o YouTube para a gente compartilhar no site do projeto, e aí a gente coloca na descrição do vídeo esses links importantes, porque aí também a gente vai, né, cada vez mais dando visibilidade para tudo isso, que é o nosso objetivo aí, nossa missão, né? Então, gente, muito obrigada. Que notícia boa. Obrigada. Eu queria destacar aqui também essa importância dessa gestão, que são muito comprometidos na Defesa Civil, né? E que nós, enquanto cariocas, temos a sorte de ter servidores, não só na Defesa Civil, né, mas em várias instâncias, que a cidade fica de pé por conta desse compromisso desses servidores, dessa competência, dessa dedicação, apesar de gestores públicos, né, políticos, que muitas vezes não têm compromisso algum. Mas, apesar disso, né, apesar deles, a gente continua sobrevivendo e continua aperfeiçoando todo esse sistema, essa gestão, esse planejamento estratégico, os servidores dedicados, comprometidos com a cidade e com o cidadão. Quero deixar aqui reconhecido e registrado a minha admiração pelos servidores da Defesa Civil, do Ministério Público, professora, e de todas as instituições que a gente sabe que são eles que fazem as coisas acontecerem, né? Apesar de tudo. Eu queria até registrar isso, que é muito importante, que política pública tem esse viés, né? A cada gestão pública, as coisas mudam, mas quem segura a política pública é o corpo técnico, porque esse permanece, esse é continuado, esse aqui tem a memória, é esse que está ali à frente. Realmente, meus parabéns aí também pelo trabalho,
que eu admiro demais o corpo técnico das instituições que conseguem segurar a continuidade das políticas públicas. É isso aí, Vivi. Gente, então, muito obrigada. Lívia, já foi aqui para você um teste para o mestrado, uma banca desse tamanho é banca para o mestrado, né? Parabéns, né? A gente conversa para você fazer essas complementações, só para enriquecer mais ainda, que seu trabalho seja uma fonte de ainda mais informações, a gente aproveita essa oportunidade para dar visibilidade e facilitar as pessoas encontrarem onde é que estão esses materiais que estão sendo produzidos. Né? Pra gente, e que se coloque também, né? Os dados da Web Sirene foram acessados graças à Defesa Civil, ela colocou isso lá, né? Mas acho que é importante colocar isso também, ficar bem evidenciado o que é público, qualquer um pode acessar, e o que se alguém quiser fazer um trabalho como o seu, vai precisar entrar em contato com a Defesa Civil, porque não é aberto, né? Bom, acho que é isso, né, gente? Vamos dar encerrado, que a gente está se prolongando, tem outras bancas, hoje o dia está corrido. O professor Justino pediu para adiantar a banca dele, não adiantou nada, porque vai continuar às 19, né? Eu vou ter que atrasar um outro compromisso lá, mas a gente se organiza. Parabéns, Lívia. Obrigada. Professora, já mandei para a senhora o trabalho corrigido da Lívia, tá? Muito obrigada. Bom, obrigada, Tachina. Então, eu dou por encerrado aqui. Bom, eu não tenho dúvidas que pelas considerações você está aprovada, Lívia. Eu vou só deliberar com eles a nota e passo isso para você depois, porque a gente está com o horário aqui apertado, tá bom? Tá ok. Obrigada, gente. Obrigada pela participação aí. A nossa próxima banca é da Érica e está na banca a Sarolde e a Flávia, que estão aqui, professor Justino e professor Cleiton, se quiserem se manter, porque depois a gente segue para da Joyce. E acho que já que a gente está aqui, fica aqui, né? E segue, vai. Beleza. Tá bom? Muito obrigada, Araújo. Um prazer estar com você. Espero que a gente consiga aí reativar com mais frequência, né? Foi muito turbulento esse ano, mas que 2021 a gente consiga deixar ainda mais ativa a nossa parceria. Bom? Obrigado, Viviane. Obrigado. Estou muito feliz pelo convite. Parabéns, Lívia. Obrigado aí, professores. Toda a galera que está aí, um grande beijo para vocês aí. Tá? Contem sempre com a Defesa Civil. Estamos aqui para proteger e amparar vocês com muito carinho, com muito orgulho. Prazer foi meu, professor. Obrigada. Obrigado, Lívia. Eu que agradeço. Professor, um abraço. Um abraço.